Promessa da base do Inter, artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011 e campeão da Recopa, o último título de expressão do Inter, De La Torre era mais um dos centroavantes que tinham muita projeção dentro do Internacional, mas só foi mesmo se destacar hoje em dia no futebol brasileiro somente agora em 2024. Nesse vídeo eu quero te falar por onde anda De La Torre, mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa nos comentários qual outro jogador que já passou pelo Inter ou é cria da base que tu quer escutar por aqui, quem sabe eu faço um vídeo futuro falando sobre ele. Aliás, De La Torre foi mais um de uns comentários que eu acabei lendo de outros vídeos que tem aqui no canal, tá bom? Pra quem não lembra, De La Torre foi um jogador que é cria mesmo da base do Desportivo Brasil, passou pelo Rio Preto, mas depois ele veio ainda ali por volta de 2010, 2011 para a categoria de base do Inter, onde atuou inclusive na Copinha. Foi artilheiro naquele momento. Depois que ele foi artilheiro da Copinha, ele subiu para o profissional, exatamente no momento que o Inter estaria disputando a Recopa Sul-Americana, que é o título que o Inter ganha em 2011. Ele participa, inclusive acaba ganhando uma medalha desse torneio. E depois disso, foi um jogador ali que por 2012 acabou tendo algumas oportunidades, chegou inclusive ter alguns jogos como titular, mas era sempre um jogador que era vinculado ao Desportivo Brasil. Ele nunca foi um jogador do Inter, né? Ele sempre estava emprestado. E no momento de o Inter pensar em fazer a compra dele, uma possibilidade que acabou acontecendo foi para ele ir para o Porto de Portugal. Então a gente já pensa, pô, ele foi do Inter, artilheiro da Copinha, foi para o Porto de Portugal, inicialmente ali para o time sub-23, é um jogador que vai ter um certo destaque. Mas não foi isso que aconteceu, ele não foi bem no Porto, já não tinha ido tão bem no Inter, e aí ele vai para o Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense ele até se destaca, tanto que ele vai jogar na Inglaterra, ele vai para o Queen's Park Rangers, que era um clube que naquela época estava entre a segunda e a primeira divisão do campeonato inglês. Não vai bem no Queen's Park Rangers, volta para o Atlético Paranaense porque ele só tinha ido por empréstimo, e a partir de 2018, ele fica ali 4 temporadas com contrato dentro do CAP, ele vai para Tailândia, sim, vai para Tailândia, e aí a gente só volta a escutar dele lá em 2019, quando ele vai pro time do Apoel, que é um time do Chipre, que é um time da Europa e que normalmente até disputa a Champions League. Mas aí todo mundo lembra que acontece a pandemia. E ali naquele momento de pandemia, ele demora para conseguir fechar com o novo clube. Tinha a questão que ele tinha voltado também para Tailândia, ele só ficou por empréstimo ali pro Apoel, e aí ele consegue ir pro Mirassol. Isso a gente tá falando de 2020. Em 2020, o Mirassol ainda não era um time que disputava a primeira divisão. Naquela época, inclusive, ele estava na quarta. E aí ele vai pro Mirassol, tem uma passagem também pelo Brasil de Pelotas, isso em 2021, joga o Campeonato Gaúcho, vai para o CSA, que em 2021 estava disputando ali entre a Série B, né, para não cair para a Série C. Do CSA ele vai para o Atlético Goianiense, né, voltando ali a subir alguns degraus na carreira. E do Atlético Goianiense ele vai para o futebol japonês, até para fazer o seu pezinho de meia. Isso a gente já tá falando do dia 15 de março de 2022. Ele fica 2 temporadas no futebol japonês, no Yamagata, que era um time da primeira divisão. Até que ele fecha no começo de 2024 com o Mirassol. Isso, o Mirassol já na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E ele é artilheiro da Série B com o Mirassol. Ele se destaca no Mirassol, junto com o Léo Gamalho. Foram 2 jogadores ali importantes do Mirassol na busca pelo acesso. E aí agora no comecinho de 2025 ele foi contratado pelo Curitiba por meio de um pré-contrato para continuar disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E no Curitiba, que é onde ele está até hoje, ele está ali revezando entre a titularidade e reserva, tá jogando. Na atual temporada da Série B são 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, e no Campeonato Paranaense foram 9 jogos, 6 gols, 1 assistência. Números até interessantes, porém tanto na Copa do Brasil quanto na Série B, acabou não sendo aquele jogador que foi na temporada passada. Esse, diferente de outros jogadores que eu já falei aqui que passaram ou são cria da base do Inter, esse até teve uma carreira que a gente esperava um pouco mais e que chegou até em alguns momentos, né, um certo teto, como o Porto de Portugal, chegou a jogar ali no futebol inglês. Teve também a famosa passagem pelo mercado asiático, ali pela Tailândia, pelo futebol japonês, que é um mercado importante ali para tu fazer aquele pé de meia, mas quando ele retorna ao Brasil, ele começa a subir degraus, joga bem, até que ele vai para o Mirassol, e no Mirassol ele é artilheiro da Série B, e hoje está na equipe do Curitiba, que é um time que, se a gente for falar, disputa ali para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, né, para um jogador que agora em 2025 tem 12 jogos, 6 gols numa assistência, não é de todo ruim, óbvio, não é mais
Naquele jogador que se tinha uma projeção, né, de um artilheiro de Copa São Paulo, mas ainda assim foi bem acima que outros jogadores que eu já fiz aqui conteúdo nesse canal, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aqui nos comentários qual outro jogador tu quer que eu faça um vídeo. Algum outro jogador que já passou pelo Inter ou que propriamente é cria da categoria de base e que tenha uma história interessante de eu trazer aqui, tá bom? Esse foi o vídeo, muito obrigado para quem ficou aqui até o final, volto logo mais.